Boa noite. O tema do nosso trabalho é fibras musculares. O trabalho foi realizado pelos acadêmicos Baltazar, Gabriel, Gabriele e Leonardo Bastos. O corpo humano tem 3 tipos de tecido muscular: o músculo esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso. A maioria dos músculos esqueléticos está unida aos ossos do esqueleto, o que capacita esses músculos a controlarem os movimentos corporais. O músculo cardíaco é encontrado apenas no coração e movimenta o sangue pelo sistema circulatório. Os músculos esquelético e cardíaco são classificados como músculos estriados, devido ao padrão alternado de bandas claras e escuras. O músculo liso é o principal tipo de músculo dos órgãos e das estruturas tubulares internas, como o estômago, a bexiga e os vasos sanguíneos. A sua principal função envolve o movimento de substâncias para dentro e para fora do corpo, e também para dentro do próprio corpo. Um exemplo disso é a passagem de alimento pelo trato gastrointestinal. Quando observado no microscópio óptico, o músculo liso não apresenta as bandas transversais, evidentes nos músculos estriados. A ausência de bandas é o resultado de um arranjo menos organizado dos filamentos contráteis presentes no interior das células musculares lisas. Os músculos esqueléticos, em geral, são descritos como músculos de contração voluntária e os músculos liso e cardíaco como involuntários. Entretanto, essa classificação não é precisa. Os músculos esqueléticos podem contrair-se independentemente do controle consciente, e além disso, pode-se aprender a ter um certo grau de controle consciente, influenciando alguns músculos liso e o músculo cardíaco. Os músculos esqueléticos são singulares, pois contraem apenas em resposta ao sinal proveniente de um neurônio motor somático. Esse tipo de músculo é incapaz de iniciar a sua contração de maneira independente. Além disso, a contração não é influenciada diretamente por hormônios. Em contrapartida, os músculos liso e cardíaco apresentam múltiplos níveis de controle. O principal controle extrínseco é proveniente da inervação autonômica, embora alguns tipos de músculo liso e cardíaco possam contrair de forma espontânea, independentemente dos sinais provenientes do sistema nervoso central. Além disso, a atividade do músculo cardíaco e de parte da musculatura lisa está sujeita à modulação pelo sistema endócrino. Apesar dessas diferenças, os músculos liso e cardíaco compartilham muitas propriedades com o músculo esquelético. Todos os tipos de músculo compartilham certas propriedades. O sinal que dá início à contração é o nível de cálcio intracelular. O movimento é produzido quando uma proteína motora, chamada de miosina, utiliza a energia do trifosfato de adenosina, o ATP, para mudar a sua conformação. Os detalhes desses processos variam entre os distintos tipos de fibras musculares, que nós vamos ver a seguir. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de fibras. As fibras do tipo 1, elas são vermelhas principalmente pela maior vascularização e maior quantidade de mioglobina. São lentas oxidativas, ou seja, elas utilizam o oxigênio como fonte de energia, sua contração é lenta, porém com maior resistência à fadiga. Elas são menores que as outras fibras. A tipo 1 contém mais mitocôndria, mas pouca ATPase miofibrilar, que é a enzima que quebra o ATP para produzir energia. As fibras do tipo 2B são brancas, por serem muito pouco vascularizadas e com baixa hemoglobina. Porém, ela é anaeróbica, ou seja, ela produz energia a partir da via glicolítica, da quebra do glicogênio, mas não necessita do oxigênio, e sim da glicose ou da creatinofosfato, para ressíntese. Sua contração é extremamente rápida, produz maior quantidade de força no menor tempo. Por isso ela tem bastante ATPase miofibrilar. Já as fibras do tipo 2A são rosadas e são intermediárias às outras duas fibras, contêm média vascularização e mioglobina.
Ela utiliza tanto oxigênio como glicose na produção de energia. Sua resistência à fadiga é média, sua contração é rápida, mas inferior à branca, com tamanho médio e alta atividade da enzima ATPase miofibrilar. Falando um pouco sobre esportes, as do tipo 1 são para provas de resistência longa, como maratona, ultramaratona, ciclismo de longa distância, triatletas, nadadores de travessias. As do tipo 2A são para provas intermediárias, como corrida de 400 a 1.800 metros, natação de 200 a 400 metros, por provas de média duração e alta intensidade, por contraírem rapidamente e serem resistentes à fadiga. As do tipo 2B, por produzirem bastante força em pouco tempo, são para 100 metros rasos, salto à distância, levantamento de peso olímpico e basistas. A distribuição dessas fibras vai depender da genética do indivíduo. Aqui a gente falou mais sobre os esportes cíclicos, que tem a repetição do mesmo movimento. Se forem acíclicos, como futebol ou lutas, como MMA, por exemplo, um atleta que tem mais fibras do tipo 2B vai produzir golpes mais fortes e mais velozes, que um atleta que tem uma distribuição, por exemplo, de tipo 1, por ser mais lenta, Irei comentar agora sobre as funções dos tecidos musculares, começando com o músculo esquelético, que tem suas principais funções, começando com garantir o movimento humano que ocorre quando a origem e a inserção se aproximam. Um exemplo é a caminhada. A segunda função é a estabilidade articular. Os músculos que ficam ao redor da articulação têm a importância de movimentar e estabilizar a articulação. Uma terceira função é a manutenção da postura. A quarta função é garantir calor a partir de contrações musculares voluntárias, que ajudam a aquecer o corpo e ajudam na proteção dos órgãos vitais, assim como a quinta função do músculo esquelético, que tem a importância de proteger os órgãos de maior importância, assim como o pulmão, o coração, as vísceras em si. O diafragma, além da sua importância para a respiração, ela protege o pulmão. Assim, na última função do músculo esquelético, é atuar nas atividades vitais do corpo, como respiração, deglutição, a defecação, entre outras atividades. Atua como uma bomba para levar sangue ao restante do corpo, tendo a função de manter contrações sucessivas de acordo com a demanda. Por exemplo, se estamos sentados, não precisamos de uma necessidade alta de oxigênio, diferente se estivéssemos correndo, a necessidade de oxigênio seria muito maior. O músculo liso tem sua principal função, que é fazer movimentar as estruturas que são próximas, como, por exemplo, vasos sanguíneos, intestino delgado e o intestino grosso. A principal diferença entre esses músculos é que o músculo esquelético é controlado pelo sistema nervoso somático, ou seja, ação voluntária. Já o músculo cardíaco e liso tem sua função de contração, relaxamento, imposta pelo sistema nervoso autônomo. Estrutura das fibras. Dentro das fibras musculares encontram-se as miofibrilas, uma estrutura de feixes cilíndricos de proteínas, que por sua vez é envolvida por uma membrana chamada sarcolema, formada de uma membrana citoplasmática e uma camada fina de polissacarídeos e de fibrilas de colágeno. É no sarcolema que é encontrada a junção neuromuscular, onde acontece a aproximação do neurônio motor com a célula muscular, sendo o sarcolema responsável por estar captando os neurotransmissores. As miofibrilas estão englobadas no mioplasma, intercalados com os glândulos de glicogênio, enzimas glicolíticas e produtos intermediários, ATP, ADP, AMP, fosfato de creatina, eletrólitos e outras estruturas subcelulares. O retículo sarcoplasmático é uma estrutura volumosa formada por túbulos que se comunicam e acompanham as miofibrilas, que vai servir como armazenamento de cálcio. Neste ponto, são deslocados pelos túbulos transversais, que se originam do sarcolema, formando uma estrutura tríade. Os túbulos são responsáveis pela transmissão do potencial de ação, que se propaga no sarcolema para o interior da fibra muscular, provocando a liberação do cálcio. As miofibrilas possuem regiões chamadas de sarcômeros,
que são a menor unidade funcional do músculo estriado, que permite a contração muscular, que constitui a unidade contrátil da fibra muscular e está limitada pelas linhas Z. Cada sarcômero possui uma formação molecular constituída de filamentos finos e filamentos grossos. É no seu interior que vão ser encontradas proteínas que vão constituir para a contração muscular. A formação desses filamentos produz um padrão de bandas transversais que varia conforme o estado de contração muscular, sendo os filamentos grossos formados por macromoléculas de miosina e os filamentos finos por moléculas de actina, tropomiosina e troponina.